Oferecimento Gorila. TV LG, 42 polegadas, 12 vezes de R$ 273,96. Somos muito mais íntimos que dois namorados. No entanto, eu não sei. Isso aconteceu. Juro, não foi essa a intenção. Machucar não foi, não. Bom dia, boa tarde, boa noite, internauta. Seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura, comigo, Marta Corrêa, todo sábado às 15 horas, a partir das 15 horas, aqui pela sua Just TV, www.justv.com.br, a web mais vista do Brasil e do mundo, com certeza. Interaja com a gente, mande a sua mensagem. Hoje eu tenho uma novidade para você, internauta. Está comigo hoje aqui e vai ficar, pelo menos ela disse para mim que vai continuar por aqui, pela esquina. Está estreando a minha amiga jornalista Rivânia Nobre. Uma está aqui ao meu lado, está aqui a Rivânia. Rivânia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda ao Esquina da Cultura. E ela vai estar à frente das nossas mensagens, vai estar aqui lendo as mensagens que você, internauta, vai estar enviando para conversar com os nossos entrevistados, comigo, com a própria Rivânia. Rivânia, é um prazer recebê-la no Esquina da Cultura, além de minha amiga, de grande profissional, que eu sei que você é muito bom tê-la aqui. Espero que você goste do Esquina da Cultura e esteja sempre conosco aqui todo sábado. Bom, eu quero agradecer o privilégio, porque estar no Esquina com vocês é um privilégio muito grande. E eu quero a participação de vocês. A partir de hoje, todos os sábados, a partir das 15 horas, vou estar aqui com a Marta, com vocês, esperando a sua mensagem, a sua participação, que é muito importante para a gente. Marta, obrigada. Tá aí, galera. Ela não é fraca, não. É isso aí. É como Esquina da Cultura. E também hoje eu estou trazendo uma galera que também não é fraca, não, e que está estreando um espetáculo super bacana. Elas vão estrear hoje, já imaginou? Elas vão conversar com a gente agora. O elenco da peça, tá faltando só uma pessoa do elenco, a gente vai falar dessa pessoa também, da peça Fragmentos Tchekhov. É um texto aí o autor é o Anton Tchekhov, e elas vão contar para a gente um pouquinho desse espetáculo, que elas estão tremendo, porque hoje é estreia. Mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. É um prazer tê-las aqui no Esquina da Cultura, e eu vou apresentar uma por uma, mas antes cumprimentem o nosso internauta. Olá, Boa Marta. noite. Olá, o internauta que está assistindo a gente. Você é a Luana. Eu sou a Luana. Ela é a Márcia. Ela é a Amanda, Simone e Andressa. Pois é, a gente vai estar conversando com elas, internauta, mande sua mensagem. Eu quero saber depois da produção dela, acabou de chegar aqui a produtora da galera, a assessora de imprensa, se vai ter ingresso, vai ter sorteio de ingresso. Quantos ingressos, por favor? Dois pares de ingresso, tá valendo para o nosso internauta? Então, internauta, mande sua mensagem, mas agora sim com o seu e-mail, que é para a gente poder estar entrando em contato com você. Tá valendo dois pares de ingresso para esse espetáculo que daqui a pouquinho eu vou falar onde está, que está lá no Teatro Augusta. Mas vamos lá. Meninas, conte, Luana, você que está aqui mais próximo, vou conversar com você primeiro. Como é que quanto tempo vocês levaram para montar esse texto? Como é esse texto? Esse texto conta a história do quê? Então, nós levamos 6 meses no desenvolvimento da montagem e nós escolhemos um texto naturalista, que é do Anton Tchekhov, baseado nas Três Irmãs, para fazer um experimento. Nós misturamos algumas técnicas importantes do teatro e desconstruímos o texto do Tchekhov, escolhendo alguns fragmentos para montar esse experimento. Ok, Márcia, e basicamente vocês trabalham com o relacionamento do ser humano, as histórias do cotidiano, do dia a dia. Como é essa desconstrução que vocês fizeram? Exato. Além do texto, né, das Três Irmãs, nós temos depoimentos dos próprios atores, né, e também notícias de jornal. Então, o público ele vai ficar bem familiarizado, assim. Vai se identificar bastante, né, com os depoimentos, com as notícias também. E essas notícias, vou passar a bola para Amanda. Amanda,
Essas notícias de jornal, são notícias que vocês já têm, já escolhem previamente, ou vocês, no dia, no caso, vocês pegaram notícias hoje, do que está rolando hoje, como é isso? Então, tem 2 momentos de notícias. A gente abre o espetáculo com noticiário, foram selecionadas notícias pelo próprio diretor, notícias sobre várias coisas, assim, a gente fala desde futebol, descoberta de remédio, sobre liberação da maconha nos Estados Unidos. São assuntos bem diversificados. E, com certeza, sobre o que acontece agora, o que aconteceu há pouco, a tragédia do Haiti, as chuvas, enchentes em São Paulo, no Rio de Janeiro. Tem bastante assunto. Ok. E, Simone, como é estar participando de um espetáculo desse e hoje é estreia, né? Como é que está isso? Como foram os ensaios? Tudo bem? Vocês se divertiram muito ou não? Como é isso? Como é o bastidor, os bastidores da montagem da peça? É algo muito divertido. Assim, além do nosso trabalho, que é algo que a gente faz com muita paixão, ainda é algo bastante divertido, né? A gente dá muita risada juntos e estuda bastante também, né? Se dedica muito a tudo isso. Mas acredito que nós estamos um pouco nervosas por ser estreia, né? Mas todas, pode passar para a Andressa. Andressa, todas vocês já tiveram alguma experiência em teatro antes, né? Você também, Andressa? Sim, eu também, né? Como convidada da Companhia Epifania de Teatro. Fico muito contente. A gente trabalhou durante 6 meses juntas. Foi muito gostoso. A parte da minha personagem é basicamente recitar as cartas entre uma das atrizes para o Chekhov, né? Relatando como é que estava sendo o espetáculo, que ela não estava se sentindo bem ou estava se sentindo bem. Então, existem 2 momentos de todas as personagens, né? Houve a escolha dos textos, de 2 momentos também, além das cartas, além dos depoimentos. E, por ser estreia, realmente, o frio na barriga não passa. Qual é? O seu personagem qual é? É a Olga Nipper. Ela é uma atriz. Ela vai ser a única personagem de cara limpa, basicamente, né? A gente usa o restante das personagens, por exemplo, usam máscaras, usam uma maquiagem branca, e vocês vão assistir, todos vocês, e vão notar algumas diferenças e por quê, né? É um teatro experimental. Você fica o tempo todo de cara limpa? Sim. Ok. Enquanto as outras garotas se apresentam maquiadas com o tipo de uma máscara, Sim. né? O seu personagem, Simone, qual é? A minha personagem é a Olga, é uma das 3 irmãs, né? Ela é a irmã mais velha, e é aquela personagem que é um pouco mais ressentida, né? Porque ela se torna mãe das outras 2 irmãs, e aquela mulher que cuida da casa, né? Na falta da própria mãe mesmo. E a Amanda? Minha personagem é a Masha, é a irmã do meio, é a única das irmãs que é casada, mas ela é completamente frustrada no casamento, ela não ama o marido. E, quando ela conhece um oficial do exército que chega na cidade, ela se apaixona por ele, mas ele também por ela. E ele é casado com uma outra mulher na cidade de Moscou, tem 2 filhas, e ele precisa ir embora, precisa voltar para a casa dele. E ela fica perdida. Ok. E a Márcia? E aí, Marcinha? A minha personagem é a cunhada. Então, imagina aí a confusão que já tem, né? Ela é a cunhada, casada com um dos irmãos, o Andrei, né? E ela já chegou assim na casa meio querendo tomar conta da situação, né? Já quer mandar, porque ele é o homem da família, então ela já coloca as manguinhas de fora. Mas tem que conferir, né? Pra ver como é. Claro. E a Luana? Luana, você é quem? Eu sou a irmã mais nova, né? A mais nova. A caçulinha da família. Deve ser terrível. Caçula é sempre terrível. Não vem dizer que não é, porque sempre é. Eu faço a Irina. Ela é uma personagem sonhadora, tem vários planos. Só que a vida dela começa a mudar um pouquinho quando ela começa a encarar a realidade, quando ela vai para a vida. Então, a vida dela muda um pouco, então dá para acompanhar o primeiro momento da Irina na peça. Ela é uma personagem sonhadora e cheia de vontade de viver, de fazer várias coisas, e no final isso muda um pouco, mas eu não posso contar muito, porque tem que conferir. É isso aí, nós internautas tem que ir lá conferir, e eu vou dizer onde que está. O espetáculo estreia hoje, dia 10 de abril,
O local é o Teatro Augusta, lá no Teatro Augusta, na sala experimental, a duração de 60 minutos, preço do ingresso R$20 e R$10, mas tem aí as famosas meia entradas, está valendo para o espetáculo, não é? Tá ok. A temporada vai de hoje até 9 de maio, né? Todo sábado às 21 horas e domingo às 19 horas, internauta. A realização é da companhia Epifania, companhia de teatro. A fotografia é do Birgit Scavenger. Nossa, que nome, né? Vocês escolheram assim umas pessoas com os nomes maravilhosos, aqui, de se dizer. É uma maravilha. Para fazer jus ao autor, né? Claro, vocês escolheram um autor aí russo, né? E que tem um nome aí difícil de dizer até. E por que essa escolha de um texto de um autor russo? Vocês, quem fundou a companhia, em primeiro lugar? Foi o grupo, assim, de amigas. Nós nos formamos juntas, incluindo quem não está aqui, que é o Adriano do Gloss. Pois é, o Adriano é o único personagem. Qual é o personagem dele? Ele faz o Andrei, é o irmão... O marido da Natasha. Ah, ok, coitado. Da nossa querida É o único Natasha. homem no meio dessa mulherada toda. Vocês já imaginaram, internautas, o que não deve acontecer? Tem uma evolução também na vida do Andrei aí no decorrer da peça, que é bem interessante. E o Adriano não pode estar aqui hoje com a gente para falar um pouquinho, mas deve estar assistindo a gente aí. E por falar em assistindo, vamos atender um pouquinho o nosso internauta. Rivânia, como é que está aí? Quem mandou mensagem? Começamos bem. A Cíntia, ela está querendo saber por que as peças de São Paulo normalmente não vão para outras cidades. Então a pergunta é, vocês têm interesse, vocês pretendem ir para outras cidades a partir de maio, quando encerrar em São Paulo? Como é que vai ser? Quais são os planos? Vamos lá. Então, claro, a gente gosta muito do espetáculo e pretende, sim, levar ele adiante para outras cidades. Mas a dificuldade, que nem a Cíntia pergunta o porquê a gente, às vezes, não leva o espetáculo para outras cidades, pelo patrocínio mesmo. Bancar a peça, isso é um pouco mais difícil em outra cidade, pelos custos. Mas nós estamos inscrevendo o projeto da peça. Escrevendo ele na Lei Rouanet para a gente leis dar de incentivo, continuidade. né? A cultura. Para poder dar E você está tocando, o internauta mandou essa mensagem, e a gente sempre toca nesse assunto aqui, né, com o pessoal que vive de arte nesse país. Realmente é muito difícil o patrocínio, né, principalmente para a galera que não tem aí um nome mais famoso, vamos dizer assim, né, no mercado. Mas, enfim. E vocês também vivem só de teatro ou cada uma aqui faz uma outra coisa? Como é isso? É mais um motivo por a gente ainda não ter levado o espetáculo para fora. Porque todas têm responsabilidades aqui em São Paulo. Todas trabalham ou estudam em outras coisas. Como você bem disse, é um pouco difícil viver só de teatro se você não é um ator muito conhecido, né? Uhum. Então, você precisa se virar de alguma outra maneira. Então, todas nós temos um trabalho paralelo ao teatro. Mas nós sabemos também que a exposição na televisão, né, que é um veículo que faz com que esse conhecimento, essa fama venha um pouco mais rápido. Mas aqui alguém já fez TV? Ainda não. A Márcia. A Márcia tem uma experiência. Por que essa risadinha? Você teve uma experiência, pelo jeito, eu não sei se essa experiência foi boa, né? Porque, né, Não, foi ótima. Que bom. Eu trabalhei num programa de televisão que fazia entrevistas com famosos, gente, né, abonada. Então, eu vivi em festas, entrevistando o pessoal para o programa. Mas E hoje foi ela muito que bom, está foi sendo muito bom. entrevistada. Então, tá vendo? é uma sensação muito diferente. Como é que está desse outro lado agora? É mais difícil, eu acho. Tem mais mensagem aí? Não, tem algumas perguntas, algumas pessoas que participaram, mas você já até fez a pergunta. Por que optaram por uma peça russa, em vez de uma peça nacional? É a pergunta do Felipe, a pergunta da Suzane, é só para registrar a participação deles. Ok, Felipe, Suzana, obrigada por vocês estarem interagindo conosco aí. Por favor, todo sábado às 15 horas estamos aqui com o Esquina da Cultura. E, internauta, além do sábado ao vivo, que você pode interagir com a gente, você também pode rever, né? E ver quem não viu, quem viu, quer ver novamente o Esquina da Cultura. É só entrar aí no www.justtv.com.br/Esquina da Cultura ou então através do YouTube. Estamos lá, todos os programas são postados no YouTube e você pode
tá vendo e revendo o Esquina da Cultura no momento em que você quiser. Isso que é bom, né? A gente pode escolher o momento, a hora e assistir o que quisermos. Isso é muito bom. E que mais? Vamos falar um pouquinho agora dessa expectativa do público. O que vocês estão esperando? Então, como é uma peça não convencional, é um experimento, né, onde a gente usa várias técnicas do teatro e mistura num texto naturalista. Isso não é muito comum no teatro. Então, a gente tem noção... Explica um pouquinho para o nosso internauta o que é um texto naturalista. Aquele texto é mais, digamos assim, paralelo ao real. Então, o texto naturalista, ele segue o padrão convencional que a pessoa vive no dia a dia. Então, ele se aproxima mais do realismo, do cotidiano da gente. E aí o trabalho foi fazer um trabalho contrário, inverso, a desconstrução desse texto naturalista, deixar de fazer ele ser naturalista e fazer com que ele seja experimental. E a gente colocou as técnicas dos outros grandes homens do teatro, Brecht e o Grotowski. Outros nomes complicados. As meninas não são fracas, não. Mas e aí, continua. Então. Essa expectativa do público, como é que é? O pessoal, então, quando está para assistir um espetáculo que não é convencional, um experimento, a nossa expectativa em relação a eles é o estranhamento. Realmente, é isso que até um dos... Esse é o objetivo, né, Esse é o Luana? objetivo. É um estranhamento, exatamente. Até um dos autores da estética, que é o Brecht, traz isso, que tem o estranhamento, não é o convencional para fazer a reflexão do que está sendo dito, do tema que está sendo passado. E a intenção é essa mesmo. O público vai achar um pouco estranho, mas como elas pegam um texto naturalista e colocam notícias do cotidiano... Falam sobre família. O texto... E da forma como a gente coloca isso. Porque, geralmente, é um texto clássico, né, montado com um cenário todo paramentado. E não, nosso foco, nosso objetivo. Nosso foco, objetivo não, mas o cenário. Nosso cenário é simples, são bancos apenas. Nós utilizamos só banquinhos de plásticos. Porque a técnica que a gente usa é do Grotowski, que é só para o que tem em cena deve ser usado pelo ator. Então, se existe um objeto em cena, ele deve ser usado. Por isso, a gente utiliza só os bancos. Porque, senão, vocês teriam que utilizar todos os objetos em cena, segundo esta técnica. Sim. Teríamos que construir toda a cidade de Moscou no palco. Porque, na verdade, o espectador ele deve se interessar pelo que o autor está dizendo, não se o palco está colorido, está com muitas luzes, ou se o cenário é lindo, a roupa que ela está vestindo é bonita. Não, ele tem que se interessar com a mensagem que a gente quer passar. Eu ia exatamente te fazer essa pergunta. Tem alguma pergunta aí, Rivânia? Tem, Vamos sim. lá. O Felipe está insistindo, ele quer saber por que a escolha pelo texto russo, exatamente esse texto. Se tem alguma preferência, se tem alguma coisa a ver com a escolha da produção. Qual o motivo pelo texto russo? Quem escolheu o texto foi o diretor, então ele já chegou com a gente com a proposta de trabalhar as Três Irmãs, porque a gente estava estudando desconstrução e ele escolheu esse texto naturalista para a gente partir dele fazer o experimento. Até porque o Tchekov é um autor russo consagrado, o texto tem um nome muito grande e o impacto seria maior. Né, da gente poder desconstruir. E até porque os assuntos que são tratados no texto, porque o autor ele fala sobre a inércia das pessoas, por que as pessoas não tomam iniciativa, as pessoas se acomodam com o que acontece e todo mundo reclama, mas ninguém toma uma posição sobre os assuntos. E a gente quer que as pessoas reflitam sobre isso. O que é um tema atual, né? Então... Super atual. E é muito interessante esse experimento que vocês estão fazendo, essa desconstrução, né, de um texto tão bacana. Andressa, por favor. Sim, se fosse para a gente construir o texto de Tchekov, como ele realmente a gente deveria construir a cidade de Moscou. Daí, é um texto bastante desafiante para a gente, né? Bastante desafiante para o diretor, e isso fez com que a gente conseguisse chegar num resultado muito bacana, porque a gente desconstruiu um texto que já é naturalista, que já tem por base a vida cotidiana, começo, meio e fim, e transformar um texto com começo, meio e fim, e não começo, meio e fim, que incomode também o espectador de alguma forma, também
trouxe uma experiência muito bacana, muito grande para a gente como atrizes, né? E como atores em relação ao Adriano. É legal. Olha, a gente tem mais mensagens do internauta. Vamos lá, Rivânia, por favor. Temos sim. A Demilde, ela quer saber por que não tornar o teatro experimental comercial. Ela disse que é um público muito seleto. Qual a diferença desse tipo de teatro e por que não torná-lo comercial? Emendando só um pouquinho aí a pergunta da Demilde. Demilde, obrigado por você estar interagindo conosco. Eu acho legal essa pergunta, aliás, uma pergunta bem bacana, porque eu acho que é muito difícil levar um texto vamos dizer assim, de um peso, né, que tem esse texto, mais para a galera, para a grande massa, enfim, pessoal que não está acostumado com esse tipo de texto. E aí, é difícil fazer um texto desse virar uma coisa popular, ter uma recepção dessa maneira? Bom, o primeiro contato que eu tive com o texto, com a proposta, o experimento, eu cheguei a me questionar sobre isso. Eu pensava que é um texto, é um teatro destinado a estudantes de teatro, destinado a uma classe que está estudando essas técnicas. Mas o que a gente aborda é universal, a gente aborda uma temática de desestruturação familiar. É uma coisa que todo mundo, todo indivíduo passa, todo mundo passa por isso na vida. Então, de uma certa forma, a gente, com certeza, chega a todas as pessoas. Então, foi um teatro de risco, né? Nós sabíamos que, como a pergunta nos diz, é mais difícil um teatro experimental atingir a grande massa realmente, porque o público está mais acostumado com o que faz rir, com a comédia, com musical, com uma história que tem um começo, meio e fim. E quando se depara com o teatro experimental, que é no caso do Fragmentos Tchekov, a pessoa tem um estranhamento. E é realmente mais difícil atingir a massa que não está acostumada a frequentar o teatro, que a gente sabe que é muito difícil ainda hoje. Muito caro, né? Também. Muito caro. Então, mas a nossa não é muito cara, gente, que eu não assisti. Então, realmente, é um pouco mais difícil atingir a grande massa. Mas, como a Amanda falou, pelo tema, nós assumimos o risco porque o tema aproxima das pessoas, do público, né? Pelo tema ser comum. Ok. Tem mais uma pergunta aí, Ruivânia? Vamos lá. Tem sim. O João Batista, ele está primeiro elogiando, dizendo que vocês são muito lindas, e está querendo saber se é o primeiro espetáculo juntas, qual a experiência de vocês já trabalhando nessa equipe tão bonita. Na verdade, não é o primeiro espetáculo, a gente já fez outros trabalhos juntas, é o primeiro espetáculo experimental. Ok. E que a gente já teve uma experiência com esse espetáculo, agora a gente resolveu retomar e dividir com o público, porque a nossa experiência foi mais curta da última vez. E... Vocês se conhecem há quanto tempo já? Há 1 ano e meio, mais ou menos, não é? Quantos espetáculos já fizeram juntas? Uns 4. Nossa, vocês trabalham, hein, meninas? 4 espetáculos por 1 ano e metade, de bom tamanho. Vocês trabalham bem, hein? Agora, eu queria fazer uma pergunta, a gente está quase no final do programa, né? Infelizmente, a gente tem 30 minutos de Esquina da Cultura. Quem sabe, daqui a pouco, o internauta, a gente vai voltar 1 hora, mas, por enquanto, ainda a gente está aí com os 30 minutos. Andressa, vocês são tão jovens, tão bonitas, maravilhosas, talentosas. O que é o teatro para você? Teatro, para mim, é uma forma de expor mais do ser humano para o ser humano. É como se fosse um espelho mesmo da sociedade. Essa peça experimental, basicamente, conta isso. A gente está mostrando algumas fotos da peça, está lá. Essas imagens são... Cadê o Adriano? Olha o Adriano ali, sentadinho. Sentado no meio da mulherada. Olha só, Adriano. Esse menino deve sofrer. Tá aí, interessante, né, essa maquiagem de vocês, né, tem tudo a ver mesmo com o teatro, né, o famoso símbolo do teatro, né, a máscara sorrindo e a outra Sim, é um figurino bem diferente, justamente experimental, não tem nada a ver com a época, né, a época de Tchekov é 1900 e bolinha, literalmente, 1900, né. Ok. E a proposta é basicamente essa mesmo, experimental. Não é comercial, em termos de ser começo, meio e fim, sim, mas é essa a proposta inicial do teatro, é levar mais da sociedade para a sociedade. É um reconhecimento do eu no outro, né, pela catarse mesmo. Na hora de a gente estar assistindo um espetáculo, a gente acaba passando bastante por situações, só observando, né, e a gente acaba tendo uma catarse nisso.
Olha aí, internauta, eu só peço para você, acho que ninguém está querendo o ingresso, porque chegou algum e-mail? Ah, então tá bom, então já saiu os ingressos, pelo amor de Deus, me avisem, porque eu achei estranho, porque falou que tem sorteio aqui, todo mundo, e tem sempre sorteio para você, internauta, por isso participe sempre do Esquina da Cultura. Meninas, a gente está no final do programa, tá aí, eu já invadi 1 minuto, mas eu quero desejar a vocês toda a sorte do mundo. Vou falar novamente onde está o espetáculo, lá no Teatro Augusta, que fica na Rua Augusta. Que número? 943. 943, todo sábado, 21 horas, domingo às 19 horas, aí com os preços de R$20 e R$10, né, com as meias entradas. E assim, sorte, né? Como diz no teatro, merda para vocês. Obrigada. E eu espero que vocês voltem em breve com mais outro espetáculo para contar para a gente aqui no Esquina da Cultura. E parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-las. Nós agradecemos o convite. Muito obrigada. O prazer é nosso. A gente espera toda a galera aí. Todo mundo que puder, venham assistir a gente. Depois bate um papo lá com a gente. Mais dúvidas, né? A gente resolve. Ok. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer recebê-las no Esquina da Cultura. Sucesso, tá ok? Obrigada. Rivânia, obrigada. Você estreou hoje aqui no Esquina da Cultura e espero tê-la aqui todo sábado, então, a partir das 15 horas. É um prazer recebê-la aqui. E com certeza o nosso internauta curtiu muito a sua presença. Prazer é meu, eu quero receber mais mensagens, é muito bom interagir com vocês. Obrigada pela oportunidade, pode contar, vou estar aqui sim, agora me aguente, pessoal. É isso aí, internauta, uma boa semana para vocês. Chegou ao fim mais um Esquina da Cultura. Passar bem, todo mundo aí cuidando muito de si. Até sábado que vem com mais Esquina da Cultura, que tem pauta bacanérrima. Vocês têm que estar aí sempre conferindo, tá bom? Beijo, boa semana a todos. Fui, tchau. Somos muito mais íntimos que 2 namorados. No entanto, eu não sei, isso aconteceu